nosso objetivo hoje é bater um papo em cima do material que eu mandei para vocês e pedir para vocês olharem, né, para vocês lerem lá. E aí agora eu queria interagir com vocês com base naquilo que vocês leram, para a gente poder trabalhar, ou discutir, ou aprofundar qualquer um dos temas ali do PDF que eu mandei para vocês, da apresentação, né? Posso falar, professor, fazer uma pergunta? Claro. Eu vi lá, né, a questão do crescimento das cidades, mais especificamente aí no século XXI, né, ele diz que no início do século XX, cerca de 13% só, né, ou seja, no século XXI aumentou significativamente o número de pessoas vivendo na cidade. Aí eu fiquei pensando o seguinte, que esses dias eu estava conversando com o pastor da minha igreja, o pastor Amauri, e ele falou que viu uma notícia, eu posso até pesquisar depois, eu não fui atrás dessa informação, que ele diz que em Londres o movimento agora é contrário, diz que é uma tendência no mundo, né, por causa da pandemia, que gerou novos hábitos, a questão da pandemia, da tecnologia. E aí eu queria, enfim, se o senhor viu alguma coisa nesse sentido, pudesse comentar, né, porque foi um movimento da zona rural para o centro, agora diz que a tendência é o contrário, né, disso daí. Aí eu queria saber se o senhor sabe alguma coisa disso, poderia comentar algo sobre isso. A questão não é da zona rural para o centro, a questão é da zona rural para a cidade, né? O que acontece, já tem acontecido há muito tempo, né? Desde os meados aí por volta da década de 80, mais ou menos, isso começou, que quando houve a urbanização, a primeira leva de urbanização, o centro da cidade, ele era um lugar que, de início, por causa da facilidade com banco, né, essas coisas todas assim, as pessoas passaram a ocupar residindo. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, as áreas mais centrais, elas, de toda megalópole, né, de toda grande cidade, hoje em dia até de pequenas cidades, né, elas foram se tornando voltadas cada vez mais para o comércio e começaram a ser zonas, regiões, na parte noturna, ocupadas por prostituição. Isso fez com que muitas pessoas que moravam no centro, elas optassem para ir para aquilo que a gente chamava, né, de periferia, né? Hoje o entorno, hoje não é, essa expressão já nem é mais usada, né, periferia da cidade, é o entorno, né, das cidades, elas são ocupadas hoje por gente, na verdade, classe média alta, e classe alta, por causa dos condomínios, né? Então as pessoas, elas vão saindo, né, do centro, das áreas centrais, né, vamos colocar assim, da cidade, elas vão se tornando áreas cada vez mais buscadas apenas por uma questão de trabalho mesmo, né, ou de entretenimento, por conta dessa realidade da ocupação desses lugares por prostituição, por travestis, né, em alguns lugares até mesmo por questão de droga, né, isso gera violência, etc., né,
Então, realmente, isso tem acontecido. Mas não é por causa da pandemia, não. Isso aí isso acontece por causa disso que eu falei. Talvez a perspectiva da pandemia até reforce, né, com o passar do tempo, mais isso. Mas o fator não a priori, pandemia, né? Eu mesmo, por exemplo, moro numa região que fica a 80 quilômetros de São Paulo, 55% da população é de fora, né, mora em condomínios, vieram de São Paulo, trabalham em São Paulo. É mais fácil para as pessoas, elas acham, morar numa cidade menor, né, com menos, né, melhor dizendo, né, com menos problemas de trânsito, essas coisas todas, né, menos violência, né, e etc., do que na capital, né? O cara, ele morava, por exemplo, dependendo de onde ele morasse na capital, para ele sair da casa dele e ele ia até o trabalho dele, por causa do trânsito, ele gastava 1h30, 2 horas. E ele morando aqui em Vinhedo, ele sai daqui, 80 quilômetros, dependendo de onde ele trabalha, ele gasta 50 minutos, 40 minutos, né? Vai pegar o Rodanel, entendeu? Até 1 hora, né? Mas o cara, ele prefere, porque ele tem uma qualidade de vida melhor, né? Então, de fato, o entorno das grandes cidades, eles têm sido transformados, né? No começo vai ter uma aula aqui que eu vou trabalhar um pouco isso com vocês, mostrar melhor isso, né? Mas, assim, de início, você tinha o centro, você tinha os bairros e você tinha a periferia. A periferia era o lugar da favela, né? Era o lugar do cara do bairro da Coab, né? E etc., né? E hoje você tem o entorno, né? O que eles chamam de entorno, que são os grandes condomínios que cercam, né, a cidade. Já é muito comum. Antigamente você ia para São Paulo, por exemplo, e a primeira coisa que você contemplava eram os bairros mais de periferia, né, aqueles bairros, as casas sem acabamento, né, e tudo mais. Hoje você já, dependendo por onde você entra para São Paulo, as primeiras coisas que você contempla são os condomínios, né. A mesma coisa aqui em Jundiaí, né? Você começa a contar nas estradas, né? O cara mora no que eles chamam de entorno, né? Entende? E talvez, sim, talvez a questão da pandemia, com essa mudança do padrão, né? Veja, a pandemia, foi, na minha opinião, ela foi uma forma de se descobrir algo que já existia, né? Mas a gente tem aquele padrão do status quo que a gente está acostumado. Então, esse lance do home office, ele é uma realidade que já existia, mas a gente estava dentro de um padrão, uma mentalidade que não, você precisa estar lá, você precisa ter o cara presente. O que se descobriu, as empresas descobriram, foi que o cara, ele produz na casa dele, ele trabalha da casa dele, dependendo, né, do que ele faz, né, isso funciona muito bem. E eu acredito que isso não vai voltar atrás. Muita empresa, quando tudo isso aqui passar, se é que vai passar, não vai trazer de volta funcionários. Tem muitos funcionários que vão continuar trabalhando das suas casas, porque eles viram que funciona, né, e eles têm economia, né, eles não precisam de um espaço tão grande, né, não precisa de muitas salas de escritórios, né, e essas coisas todas aí. Aí, essa perspectiva pode, sim, gerar em pessoas, né, um número maior de pessoas, por exemplo, indo para os entornos, porque às vezes o cara, ele morava perto do trabalho dele, né, e ele preferia ficar ali, apesar de coisas negativas, porque era próximo ao trabalho. Mas quando ele descobre que ele não precisa mais estar lá no trabalho dele, né, todo dia, de repente o cara faz a opção de morar distante, né, da onde ele está, da onde é o trabalho dele. Licença, se me permite, um amigo meu trabalha na Abril vendeu o prédio deles e eles estão sublocando só para reuniões
Assim que todo mundo for vacinado, eles vão sublocar um lugar para fazer reuniões pontuais. Eles já venderam um prédio, não é mais necessário ter um prédio físico. Pois é, tá vendo? Isso vai acontecer com muitas empresas. É uma mudança Vocês lembram que no semestre passado, numa das aulas que eu dei para vocês, logo no começo, onde eu procuro usar, né, aquele exemplo dos paradigmas, explicar para vocês a questão dos paradigmas, para depois eu entrar lá nos 5 paradigmas da história, né, tal. E numa aula eu mostrei lá para vocês que, de tempos em tempos, né, existe uma mudança de macros paradigmas. Lembram disso? Que muda o comportamento, muda a cosmovisão do mundo. E aí eu uso até como exemplo lá, né, para mostrar a mudança, né, da Idade Média para a Idade Moderna, aconteceram uma série de coisas, né, a Revolução Industrial, o Renascimento, né, a Reforma Protestante, grandes movimentos que mudaram o jeito de ser, a dinâmica de vida de uma sociedade, né, acabando com a Idade Média e dando início à Idade chamada de moderna, né? Até pouco tempo atrás, eu vou falar aqui, vou usar, tá? Fazer uma afirmação aqui. Até 2019, a gente tinha uma discussão na academia, em termos de academia, né, no mundo das ideias, né, no âmbito filosófico e tudo mais, sobre se nós realmente vivemos num mundo pós-moderno, se aquilo que a gente vive a gente poderia chamar de pós-moderno, pós-modernidade, ou se o que a gente vive não seria uma modernidade avançada, certo? Então você tem vários autores no meio acadêmico, filosófico, tal, que discutiam isso. Por quê? Porque a tese é que, embora houvessem muitas coisas novas, né, tecnologias e etc., etc., não havia nenhum marco histórico, okay, mundial significativo que pudesse determinar, de fato, essa mudança. Houveram coisas, né, alguns defendiam, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, né, afetou e tal, então elas são vistas como um marco para a mudança do mundo moderno para o mundo pós-moderno, mas outros diziam que não, né? Elas aconteceram, mas isso apenas, o que a gente vive é apenas uma modernidade avançada, a gente ainda não teve nada que realmente sirva para dizer assim, ó, aqui houve um marco e houve uma mudança de paradigma global. Eu ouso dizer para você que isso que a gente está vivendo é esse marco. Futuramente, nas escolas, vai se olhar para trás e vai se dizer, em 2020, ou 2019, fim de 2019, iniciou-se uma pandemia global, e isso mudou a cosmovisão do mundo. Eu acho que o marco da pós-modernidade vai ser colocado aí. Porque isso vai gerar uma mudança de mentalidade, isso vai gerar não, já gerou, né? E vai fortalecer uma mudança de mentalidade global. Obviamente, com outras coisas que surgem, né? Que estão juntas, não é só isso, né? Mas isso vai, assim, levar quem ainda tinha uma resistência a alguns aspectos a entender que não dá mais para você ter nenhuma resistência, entendeu? A minha geração, a geração até de alguns de vocês aqui que são alunos juntamente comigo, né, e de outros aqui, é uma geração onde algumas coisas elas são bem distintas, né? O virtual, por exemplo, ele é uma realidade bem distinta do real, né, ou do presencial, né, do físico, né? Você vê como é que começa a ficar difícil, né? Você usar essa expressão, né? Antes a gente falava assim, ó, o virtual e o presencial.
Só que essa palavra, hoje, virtual e presencial, ela não cabe mais na minha cabeça ou na cabeça da gente. Na cabeça da pessoa que nasceu dentro dessa realidade, o que é chamado de geração Z, não existe esse negócio de virtual e real. O virtual, ele é real. Entende? O virtual, ele é presencial. Entende? Isso acabou. Né? Isso não existe para eles. Por exemplo, a minha netinha, ela tem 2 anos de idade. Para ela, ir no prédio da igreja é você ir na igreja, é você ir no culto. Mas ela ver o culto na televisão, para ela também é ir no culto. Entende? Ela não faz essa distinção. Para ela é a mesma coisa. A gente faz a distinção. Nós estamos participando de um culto online. Ela não tem isso. Para ela, quando ela está lá presencialmente, ela fala, eu estou na igreja. E quando ela vê a igreja na televisão, ela fala assim, mamãe, nós estamos na igreja. A igreja começou, o culto começou, o louvor começou. Para ela é mesmo 2 anos de idade, né? Quer dizer, é o mundo dela. Entendeu? Não tem essa separação. E para muitos de nós, isso ainda tinha. Agora, com essa situação da pandemia, isso foi quebrado, entendeu? E isso vai gerar um novo mundo. Né? Em que a gente tem que fazer a missão acontecer. Que não é mais só... Você vê, para o próximo ano eu preciso... Na verdade, talvez para esse ano aqui eu já tivesse que ter feito isso, né? Mas certamente para o próximo ano eu preciso rever todo esse material aí, porque já não dá mais para falar de missão da igreja usando esse material. Já ganhou a missão já ganhou uma outra dimensão. Fala, Matheus. Com relação à missão urbana, né, que o senhor colocou aí nos slides, a minha pergunta é: qual é o tipo de cidade ou o tamanho de cidade, o que a gente poderia considerar como diferenciador para ter esse olhar, né? Porque, assim, quando a gente olha para algumas cidades, né, que o nosso Brasil tem um monte de cidades, eu nem sei quantas são, né? Mas tem cidades com 2.000 habitantes e a gente tem São Paulo, né, que talvez seja algo além de uma cidade, né? Aonde que tá a linha divisória, né, para falar assim, como que a gente entende esse aspecto de cidade e é o número, é algum tipo de relação social? De novo, nós vamos ter uma aula aqui que eu vou aprofundar essa perspectiva, tá bom? Mas a pergunta ela é bem interessante, né? O que torna o desafio de um contexto para missão urbana não é só necessariamente o tamanho da cidade, mas é o espírito, o espírito urbano, né, vamos colocar assim, o paradigma urbano, a maneira, né, de ser, ok? Das pessoas. Você pode ter, por exemplo, uma cidade... Eu vou usar um exemplo aqui bem... Hoje eu acho que já é diferente, tá bom? Mas não sei quão diferente mas eu acho que já é um pouco diferente. Mas eu morei 12 anos numa cidade de 200.000 habitantes no interior de São Paulo, a cidade de Rio Claro, ok? Quando eu morava lá, a cidade tinha 200.000 habitantes. Mas, apesar de ter 200.000 habitantes, o espírito da cidade, a cultura da cidade, ainda era de uma mentalidade mais rural, ok? Do que urbana. Quer dizer, eu morava numa cidade urbana, né? Ela tem 200.000 habitantes, então eu lido com algumas realidades que elas são realidades que você vai lidar, porque é uma cidade de 200.000 habitantes, então, estruturalmente falando, não tem como você não lidar. Mas, quando eu lidava com algumas pessoas da cidade, era nítido que o que
influenciava a mentalidade e o comportamento daquelas pessoas, não era o contexto de um mundo urbano. Era ainda muito o contexto de uma mentalidade rural, principalmente no contexto da igreja. Ok? Aí eu mudo para uma cidade que tem 75 mil habitantes, que é sei lá, 80% urbana. A mentalidade das pessoas, o jeito de ser das pessoas, a maneira que as pessoas lidam com o espaço, com a cidade, é semelhante a São Paulo. Por quê? Porque um monte de gente que veio morar para cá, como eu falei, 55% da população, ela é composta por gente que veio de fora, veio de grandes centros, certo? Então, as pessoas moram aqui, mas a cultura que influencia essas pessoas é uma cultura urbana. Então, por um lado, a gente tem, sim, a questão de desafios da missão urbana por causa do tamanho da cidade, mas você não está lidando com a missão urbana só por causa do tamanho da cidade. Você pode ter cidades pequenas que te ofereçam um desafio urbano, por causa da mentalidade, que é o meu caso aqui, né? Ou você pode também ter cidades pequenas, ou até um pouco maiores, né, mas que ainda carregam a cultura rural, né, a mentalidade mais rural. Então, é um exercício que a gente tem que fazer do que a gente chama de exegese cultural, né? Você tem que fazer uma exegese da cultura da cidade, né? Da onde você está inserido. Assim como, por exemplo, mesmo São Paulo. São Paulo, ela é um grande centro, né? Assim, por causa do tamanho de São Paulo, é óbvio que você sempre vai estar lidando, vai falar numa linguagem de missão urbana, porque você está num grande centro. Mas, apesar disso, você tem rincões de São Paulo que, aquela região em si, ela tem uma mentalidade bastante rural, entendeu? Bastante da cidade pequena, da cidade do interior, né? É ali um bairro, né? Um núcleozinho ali que carrega isso, entendeu? Apesar de estar dentro de São Paulo. Então, tudo isso, assim, exige da gente muito esse lance que eu falei aqui, da exegese, né, urbana. Por exemplo, às vezes a gente usa umas afirmações, eu já vi, né, pessoas usando umas afirmações sobre, por exemplo, usando o exemplo da igreja, né, sobre dinâmicas da igreja, que não precisa mais ser assim ou assado, porque é urbano. Bom, não é bem assim. Por exemplo, você não precisa hoje em dia ter um local próprio, um prédio, né, para a igreja. Você faz um hotel, faz um negócio. Isso é mais ou menos assim, não é bem assim. Porque dependendo de quem você for alcançar, sim, você precisa ter um lugar, entendeu? Porque a pessoa ela não vai entrar num hotel. Então, quando a gente usa esse exemplo, né, de você plantar uma igreja, o cara começar num hotel e tudo mais, você está falando de alcançar um grupo de pessoas de classe média alta, que o hotel faz parte do circuito de vida da pessoa. Entende? Mas você tem pessoas que o sujeito ele nunca entrou num hotel. Ele nunca entrou num hotel. E se você pensa em alcançar um bairro, um grupo de pessoas assim, você precisa de um lugar, né? Um lugar, o cara vai falar assim, não, ali é a minha igreja, é ali que é a minha igreja. A mesma coisa diz respeito à roupa, né, e tudo mais. Tudo isso não é assim um padrão, uma caixa, entendeu? Fechada, né? Porque se a gente fizer isso uma caixa fechada, nós vamos estar cometendo o mesmo erro que às vezes a gente critica do outro lado, né?
que tem que ser tudo do modelo, vamos colocar, conservador ou histórico. Tem muita gente que critica isso. Mas se a gente for para o outro lado, dizendo que tem que ser do outro jeito, então nós estamos cometendo o mesmo erro. Porque a verdade é que você tem lugares que você, de fato, o pastor, ele não precisa usar paletó, ele não precisa usar gravata, né? O povo quer uma comunicação mais informal, isso passa pelo estilo, né? Mas tem outros lugares em que é essencial o pastor usar gravata, usar paletó, entendeu? Por quê? Porque o povo quer aquilo. Não é que você vai fazer para agradar o povo, é que o contexto dele é aquilo. Então, por exemplo, você vai pastorear numa igreja, ou você vai plantar uma igreja que seja, numa região de classe média baixa, onde a maioria das pessoas elas trabalham em chão de fábrica, né, e etc. Essas pessoas, na maioria das vezes, quando eu falo na maioria das vezes, é 99%, ok? Tem como seu contexto social a própria vida da comunidade local, a própria vida da igreja. Então, essas pessoas, elas trabalham a semana toda de macacão, de roupa, né, surrada, batida, e etc. Chega no final de semana, essa pessoa, ela não tem dinheiro, ela não tem recurso para ficar indo em lugares, né? Então, onde é o convívio social dela? É a comunidade, é a igreja que ela frequenta. Então, ela vai procurar botar a melhor roupa que ela tem para ir na igreja que ela frequenta. Entendeu? Ela quer ir com uma roupa bonita. Não é? O cara, ele trabalha a semana toda de macacão. O domingo é o dia que ele tem para botar uma roupa social, né, e ir na igreja. Entendeu? Aí você chega lá como pastor, que ficou no SPS ouvindo, gente, isso não é mais assim, sei o que tem e tudo mais, aí você chega lá e quer convencer o cara que ele não tem que botar a roupa. Totalmente errado. Se você está num contexto desse, você tem que usar a roupa social, você tem que botar a gravata, tem que botar o paletó, entendeu? Tem que fazer. Por quê? Porque esse é o contexto deles, é o único ambiente que favorece eles a isso, entendeu? Então não é bem do jeito que às vezes a gente ouve as pessoas falando, o mundo agora é urbano, agora você é assim, exegese cultural, meu amigo, vai ver lá se realmente é assim, esse grupo, esse povo aí que você vai alcançar, é desse jeito, entendeu? E às vezes não é. Agora, tem contextos que por exemplo, o meu contexto é assim, o meu contexto é o contrário, os caras, eles trabalham a semana toda, são obrigados a trabalhar de roupa social, paletó, gravata, né, a grande maioria. Chega no final de semana, o cara, ele quer colocar uma roupa esporte, entendeu? Ele quer estar à vontade, ele quer estar com uma camisa polo, né? Ele quer ir de calça de abrigo, entendeu? Ele quer, né? Porque a semana toda dele, ele está em becado lá, né? Entendeu? Então, é um outro contexto, né? Um outro grupo, entendeu? Aí você tem até que controlar, né? Porque aí, às vezes, até o pessoal exagera um pouco, né? Um estilo de roupa, de informalidade de roupa, né? Aí você tem que até dar uma, gente, beleza, informal sim, mas também nem tanto, né? Você tem que dar uma, né? Lembrar, né? As pessoas que, afinal de contas, a gente está ali num contexto de adoração, né? E tudo mais, e embora não haja nenhum problema, nem toda roupa é roupa adequada, né? Eu tive aqui uma vez aqui na nossa comunidade, chegar para uma moça, né, aqui, e conversar com ela, né, que ela fazia parte do louvor, né, e ela vinha, assim, com umas roupas que, tudo bem, né, a sua calça tá rasgada, entendeu, tá na moda, né, mas, às vezes, ela fazia musculação, tinha umas pernonas, assim, né, a mulherada começou a reclamar dos maridos, né, né, aí eu tive que chegar com ela e conversar, falar, eu sei, nós não somos legalistas, nós não temos problema nenhum com isso, mas um princípio nosso de adoração é que o nosso auditório, a nossa plateia é Deus, né? E você está concorrendo com ele. Né? Você está concorrendo com ele. Você está sendo a plateia e o auditório. Né? Então, eu preciso que você me ajude né? É coisa que acontece, né? Então, você precisa entender o contexto, tá
tá certo? Exegese cultural é uma palavrinha que a gente precisa carregar. Professor. Alô? Acho que travou o dele aí. Travou. Ô, pessoal, muta os microfones aí, só abre na hora que você for falar, por favor, que tá me incomodando aí, esse microfone aberto aí. Cala a boca. Mostra a perna aí pra gente ver o Thierry. Você tá se incomodando, Thierry? Você pode sair, viu? F. Na hora que começou a esquentar, a aula parou, pô, pernonas. Achei que o Felipe ia mostrar as pernonas dele. Ô, Felipe, pode falar aí, acho que o professor voltou aí, ó. Travou aqui a minha internet. Professor, eu ia fazer uma pergunta. Pode fazer. Não, o senhor citou um caso curioso aí, sobre a irmã lá do louvor, que está com roupa indecente. Acho que é uma pergunta mais pastoral do que no âmbito de missões, né? Nesse caso, assim, aproveitando o gancho, né? O pastor conversa acompanhado, o pastor chama mais, sei lá, sua esposa, ou só é algo entre o pastor e a pessoa? Pensando numa mulher que está se vestindo de forma indecente, né? Uhum. Na verdade, nesse caso aí, em si, né, eu dou muito valor para a questão de você reconhecer a autoridade dos líderes, né, que eu coloco nas áreas aqui de ministério, né? Então, não fui nem eu que conversei com ela, eu conversei com o líder da equipe, né, e ele é que conversou com ela. Aí, no caso, ele conversou, sim, acompanhado de uma outra moça, né, da equipe, né? Mas se eu fosse conversar, também seria assim, eu levaria, provavelmente, a minha esposa. É importante você não fazer isso sozinho, né? Se não é com a sua esposa, precisa ter um outro líder junto, né? Às vezes a pessoa é solteira, por exemplo, né? Isso que eu ia falar, e quem não tem esposa, como é que fica? Você leva um presbítero junto, ou leva um outro líder junto, né? Tem coisas assim, infelizmente, né? A gente está sempre inserido dentro de um contexto de batalha espiritual, né? As escrituras dizem que nós temos que tomar cuidado com as ciladas do diabo, né? Diz também que ele é mentiroso e que ele é acusador, né? Então, assim, eu não levo em brincadeira nenhuma dessas coisas que a Bíblia fala sobre Satanás, né? Eu não tenho nenhum medo dele, né, e nem de nenhum demônio, porque maior é aquele que vive em mim, mas eu tenho toda a prudência e sagacidade necessária para lidar com ele, né, com essas coisas. Então, a gente tem coisas, assim, que você precisa antever, né, o perigo, entendeu? Antever o que vai acontecer, né? Então, a gente tem alguns critérios. Aqui na igreja, por exemplo, comissão de exame de contas, por exemplo. A gente, é um critério nosso aqui, ou são 3 homens, ou são 2 mulheres e 1 homem, ou ponto final. Ou seja, a gente nunca tem 2 homens e 1 mulher, entendeu? Você não, né? 2 mulheres e 1 homem, né? Pode ser 3 mulheres também, né? A comissão pode ser formada de 3 mulheres, sem problema. Mas a gente evita, entendeu? Porque se você tem 2 mulheres, né? A gente não gosta muito nem dessa, de 2 mulheres e 1 homem. Por quê? A gente tenta evitar ao máximo isso, né? Só quando realmente a gente não tem jeito. Na verdade, aqui, todos os anos que eu estou aqui, somente uma vez a nossa comissão foi formada assim, né? Por que a gente tenta evitar? Porque a comissão são de 3, mas 3 é o número máximo, né? Ela pode funcionar com 2.
Então, uma mulher não pôde vir, falou que vinha e chega na hora não vem. Aí ficam só dois, o cara e a mulher, né? Entendeu? Não aconteceu nada, você tem... Ninguém está dizendo que vai acontecer. Eu estou dizendo que nós temos um inimigo que é mentiroso, né? E ele arma ciladas. Então, o melhor é você evitar, antever essas coisas e evitar, né? Para evitar a falsa acusação também, né, reverendo? Pode acontecer, né? É claro, é claro. Eu faço essas opções, que nem a minha sala aqui, ela tem um vidro, né? Fumê. Eu que estou do lado de dentro com a pessoa, eu não vejo quem está do lado de fora. Mas quem está do lado de fora me vê lá dentro com a pessoa. Entendeu? Então eu atendo, mas aí a minha secretária, seja quem for, sempre tem visão, né, lá de dentro, porque você não sabe, né, o que pode, né, ocorrer, o que pode acontecer. Eu li certa vez que o Billy Graham, ele nunca viajava sozinho, ele nunca ficava num hotel, né, sozinho. E que ele nunca atendia, quando ele estava viajando, estava nos hotéis, ele nunca atendia a porta do apartamento. Era sempre o cara que estava com ele que atendia. Ele nunca atendia. Porque o risco, assim, né, de que se querer montar alguma coisa, né, fosse hoje, seria um negócio muito mais complicado, né? Mas naquela época, o Clint Barrows, que era o cara que viajava geralmente com ele, era o líder de adoração, né, das cruzadas dele, certa vez teve uma situação assim, ele estava com o Billy Graham e eles pediram alguma coisa no quarto, né, para comer, e aí tocou a campainha lá da porta, o Clint foi atender, e quando ele abriu a porta, era uma mulher que estava com um cara, com câmera, e logo que abriu a porta, ela abraçou o cara e o cara tirou uma foto, mas ela estava achando que era o Billy Graham. Então, umas coisas assim, retardadas, né, parece, mas precisa tomar cuidado. Mas aí, gente, o que mais do conteúdo lá que vocês viram? Reverendo, foi dado lá no trabalho para a gente comentar sobre esse desafio, como nós faríamos nos dias de hoje, né? E aqui na minha cidade está vivendo de forma interna, uma mudança de paradigma, praticamente, porque a cidade é uma cidade pequena, de 70 mil habitantes, eu acho que ela é dividida entre o pensamento rural e o pensamento urbano. No entanto, está se construindo uma empresa aqui, que inclusive o Dória é um dos donos, né, nosso governador, a maior empresa, se eu não me engano, no mundo de celulose. Então, hoje está se falando aqui na cidade de criação, inclusive, de prostíbulos, no medo de aumentar o estupro, porque vem pais de famílias aqui, de famílias humildes, inclusive, e eles ficam aí vagando, procurando mulheres e bares e tudo mais. Então, assim, a cidade está se transformando, está gerando medo, inclusive, em muitos, né, por conta desse aumento. E aí eu até comentei alguma coisa lá, mas, assim, as igrejas também, por conta do pessoal que vem de classe média e média alta, todas elas estão reformando, criando grandes templos, e realmente essas igrejas que estão conseguindo se despontar, né, nessa coisa de templos belos, estão enchendo. Está atraindo mesmo, porque é um pessoal, né, muita gente de fora aqui trabalhando. Então, assim, fica esse desafio, como nesse momento fazer a missão, evangelizar, porque o que está atraindo hoje é o visual, querendo ou não é o visual aqui, né? E algumas pessoas até foram aqui para a nossa igreja, que é um pouco mais simples, né, presbiteriana aqui, mas, por exemplo, a Presbiteriana Renovada é um templo gigante, belo, e as pessoas estão saindo, indo para lá, agora não, que é de forma online, né, aqui está fechado também,
E outra questão também é que a empresa não parou. Então tem essa briga aqui, o comércio, né, querendo funcionar, a empresa lá é o epicentro da pandemia, vamos dizer assim, porque lá muita gente trabalhando com Covid e não pararam de trabalhar. Então, assim, você está aqui está uma guerra. A cidade aqui é um contexto de guerra. Tem que denunciar o governador, cara. Eu queria fazer isso. Denunciar o governador. Ô, professor. É uma hipocrisia miserável, né? Então, isso que a sua cidade está vivendo é o que muitas cidades viveram, né? Quando houve realmente o início, né, de todo esse êxodo rural, né? Hoje o êxodo, a gente não pode mais chamar de êxodo rural, né? Mas você tem um sistema migratório, né, de deslocamento de pessoas entre áreas, né? Hoje ninguém fala mais sobre êxodo rural, né? O que você tem é esse deslocamento de massas, né? Então, uma empresa em algum lugar, né, abre aí, traz uma grande contingência de pessoas, né, de outras regiões para aquela região para trabalhar ali, né? Mas é a mesma situação, realmente ocorre a mesma coisa. E aí, como eu mostrei para vocês aí nos slides, né, tem algumas demandas, né, da questão do pecado, né, humano, porque isso não é uma questão assim, a cidade, é uma questão da pessoa, do pecado, né, a queda, ela afetou o ser humano, né, a diferença é que no contexto urbano, numa maior concentração, né, de pessoas, você tem pecados pessoais ou pecados individuais que eles se tornam em pecados sistêmicos, né, ou seja, existe um sistema, né, que gerencia, né, aquilo. Então, por exemplo, prostituição, como você falou aí, estão pensando já até em criar prostíbulos e tudo mais. Toda cidade tem prostituição, toda cidade tem a prostituta da cidade, né? Tinha aquela música do... Como é que ele chamava mesmo? Do Chico Buarque de Holanda, né? Tinha, não tem nela, né? Joga a pedra na Geni, né? Não sei quantos de vocês já ouviram essa música, né? É uma história que ele vai contando, a história de uma prostituta, né? Que ela se torna, na verdade, a salvadora, né, da cidade, né? Mas, assim, toda cidadezinha tem a casinha da luz vermelha. Isso aí é... Agora, qual é a diferença da prostituição numa cidade pequena da prostituição numa cidade grande? É justamente o fato de que, numa cidade pequena, esse é um pecado do indivíduo, entendeu? Numa cidade grande, esse é um pecado sistêmico, ou seja, você tem um sistema que está envolvido com isso. Aí você tem os gigolôs, você tem a polícia, você tem os políticos, né? Você tem os interesses, você tem uma rede de interesse, né? Que está por detrás disso daí, que a prostituta, na verdade, né, coitada, ela é a ponta disso, né? Ela, na verdade, é uma escrava, né? Dessa situação, né? Essa é a única diferença. Então, a questão aí na sua cidade vai começar, à medida que vai crescendo, vai aumentando a população, o que acontece é isso, algumas situações, elas vão se tornar mais sistêmicas, né? Porque vai aumentar o número de pessoas, né, e vai ficar mais nítido essas realidades, né? Agora, interessante é pensar nisso, né? Você vê as soluções, né, que a humanidade tem, soluções carregam o caos, né? Sempre você não tem soluções em... Travou aí também, pessoal? Aqui não, tá de boa. Segue aí, professor.
Só o do Costa travou aqui, tá tranquilo. Travou mesmo. Taiu! A Malvinha. O Tataia foi. Caramba. Você curte, Abel? Belzinho, tem que acabar com as casas aí, você viu, né? O negócio evangelizar é isso aí, ó. Tô sabendo, eu tô aprendendo o que fazer de agora pra frente. Você tava fazendo errado aí, agora você já sabe como faz, né? Marreta nessas casas aí e o bicho vai pegar. Itajubá tem a casa da Geni, não? Acho que o professor está tentando falar aí, ó. Mas está travado de novo. Alô? Alô, Marciano. Vou Aqui continuar a aula aqui. fala é da terra. Pra variar, Tiago, estamos em guerra. nunca dê definitivamente o Luizão, por gentileza. O cara tá se soltando mesmo, velho. Ô, louco, mano, não pode nem cantar uma Rita Lee mais. Ô, Misa, pega o violão aí. Vai, pega o violão aí, vem de ré. Deixa só o áudio, viu, Misa? Tira o vídeo. Você é meu fã, né, Du? Sei que você gosta, tá com saudade, né? Vixe. Saudade só do Hudson, cara. Isso aí foi bem Sai confidencial dessa agora, vida, hein? rapaz. Isso aí foi bem confidencial agora, hein? Só a Bíblia fala aí, né, que quem fala menos se passa por sábio, né? Então vamos evitar de estar falando essas coisas aí. Tá complicando para vocês. Falou o rapaz que acabou de dizer um monte também. Ô Canizinho, você que é irmão do André... Só um minutinho aqui, rapidão, Anderson, por favor, só um minutinho. Evita de manifestar-se tanto fisicamente como verbalmente. Nem no chat também. Bom? Beleza, vou manifestar espiritualmente aí. Só dá um segundinho. É demônio. Transubstanciação. Ô Anderson, limite-se a sua insignificância. É isso? Eita, pega! Toma! Caraca, mano. Nessas horas, já foi 3 corotes pro cara falar desse jeito. Já foi 3 corotes fácil. Daquele Mas sabor morango? A Gina era garota de programa ou era homossexual, hein, José Carlos? Você que tem mais intimidade nesse tema. Homossexual. Ai, caraca! Ô, Abel, Era um caso de uma autoridade da época do regime militar que o Chico Buarque faz uma crítica a isso. Essa outra aí que o companheiro cantou também, dele Regina, também é outra crítica. Porque na época a música
Toda a arte era revista, né, pelas autoridades. Então a forma deles poderem criticar era dessa forma, de uma forma velada e oculta na letra, né? A Lei Rouanet da época. Por exemplo, aquela música, a outra música dele A Tonga da Milonga do Cabuletê. Você sabe o que é isso? Uma peça de carro, né? Nem quero saber. A tonga, Alguém sabe discernir línguas? Como é que é? Como é que é? Repete aí, Zé. A Tonga da Milonga do Cabuletê. Eita, Iraitu, você é louco. É pentecostalismo. Segura a franga aí, ô Caneza. É o carburador, né, do carro. É um dialeto africano que o cara mandava o regime militar, essa autoridade, para aquele lugar. Tomar naquele lugar. Entendeu? Pegou cultura. Aqui é cultura, você é louco. Mensagem subliminar. Não, ficou interessante agora. Segue aí, Zé Carlos, por favor. Em Moçambique não fala assim. Fala certo, Leleto. O Abel, só queria saber se você experimentou já o corotinho o Pink Lemonade. Brabo. Bom, Eu hein? conheço isso, rapaz. Eu não sei o que é isso, não, pai. Oi, mas eu preciso te apresentar. Isso aí é folclore que criaram sobre a minha pessoa, rapaz. Imagino. Folclore. Ô, Josemar, você viu que estão criticando as casas onde você frequenta, né? Evangelismo, né, que fala. Você que tá plantando aí, ó, igreja aí nessas casas, você viu, né? Isso é palhaçada. Ô, Gel, estão criticando seu local de trabalho aí, irmão. E aí, Gel? O Gel tá desmaiado esse horário, tio. Boa, Gel. Já trabalha de noite, né? Trabalha. Volta cansadão. Trabalha enquanto eles dormem. Gel dorme 16 horas por dia. Você tá em qual caverna aí, Josemar? Não, continua na caixa d'água, Jader. Continua aí. É de Platão que ele entrou. Beleto. Acho que é isso, hein? Vamos almoçar? É uma aula, né? Vai ter marmita aí pra nós, Udi? Ô, boatos que o Misa tá com dor nas costas ainda, hein? Eita, nós. Quem lembra, lembra. O Luizão mandou ele vir de ré, né? Isso é o que, Nicolas? Isso é o que, Pessoal, Nicolas? vamos manter o respeito, pessoal. Por favor. Ô, perdão. Ô, Luiz, pede perdão, Misael, aí, cara. Se você tiver moral elevada. Eu tenho intimidade com ele, rapaz. A gente pode brincar sim. A nossa intimidade vai além disso. Nossa, coisa linda. Toma, Tchê. Que fique bem claro que essa brincadeira é só entre palavras, não em ações, viu? Perdão por me prometer na intimidade de vocês aí. Parece que não é só o Gel que trabalha à noite, rapaziada. Queimou feio agora, hein, Nilson? Ô, Thierry, qual que é a sensação de saber que eu vou trabalhar com você, meu querido? Pra onde, rapaz? Deixa de onda. Que isso, cara? Você não confia no potencial, não? Rapaz, você vai ser ministro do Supremo Concílio. Que isso, cara. Nicolas não tem perfil, não tem roupa. Pra onde, Nicolas? Pra Guanambi? Cara, eu não sei, eles só tentaram em contato comigo, mas... Qual dos presbitérios? Eu tô em 3, cara. Qual dos 3? Puxa, é igual a falta de um. Essa manga aí. Tá voando, homem. O que você tá fazendo pra Deus te mandar essa disciplina, rapaz? Ele não tem um campo, o cara tem 3 presbitérios, você é louco. Sino do que fala, né? As definições de Sino do presença foram atualizadas. Ó, o Costa falou que não vai voltar mais não, hein? Mandou no zap. Revoltou. Ok, Espírito, ok. Recebeu uma revelação direcionando que não era pra voltar, agora, não. né? Sair da Rapaziada, o dia que vocês forem em Nárnia, aí vocês falam reclamando dele, beleza? Pegar umas pernonas. De boa. Beleza? Ô, Aquele Niquinho, abraço. você já tá com as pernonas já? Quê?